Então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre as doutrinas e as doutrinas na nossa vida prática. Lembra que nós estamos querendo despertar é que a Bíblia ela não tem só um aspecto de conhecimento. Tiago tem mostrado isso para nós, que o cristianismo ele é vivido na prática. Então você crê em doutrina e não viver a doutrina, na verdade é sinal de que você não creu. Simples assim, né? Porque às vezes nós dizemos, não, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas se você não vive, é porque você não crê. E lembra, o nosso coração é enganoso, e esse é um aspecto do engano, é fazer com que a gente acredite na mentira, né? Às vezes a gente quer acreditar em mentiras. Não, eu amo tanto a Jesus, né? Eu estava lembrando aqui, na hora do louvor, existem muitas igrejas nossas, e não só nossas, mas de outros colegas, né? Outras denominações, eles estão com problema hoje porque a escola dominical está morrendo. Ninguém está querendo ir para a escola dominical. Aí eu estava pensando ali, né? A maioria da desculpa é que é o único dia da semana que as pessoas têm para acordar até mais tarde, né? Aí eu fiquei pensando ali, a gente sacrifica o nosso corpo, o nosso descanso, de segunda a sábado para nós. Então de segunda a sábado você levanta 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, deita tarde, trabalha o dia inteiro, e isso é um sacrifício. Mas aí no domingo, aí não, eu tenho que descansar. Então, observa como a nossa vida, se a gente fizer uma análise muito tranquila da nossa vida, a gente percebe que Deus não é primazia. Porque no único dia da semana que o Senhor separou para que nós pudéssemos cultuar, cuidar da família, cuidar dos órfãos, das viúvas, fazer boas obras, a gente também trabalha para nós. Não, eu preciso de descansar. É o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde, né? Então isso é fruto de um coração que cai nesse auto-engano. Não, eu creio em Deus, eu amo a Deus. E domingo de manhã, eu penso em mim, porque eu preciso de descansar. Então observa, as escolas dominicais estão morrendo por falta de gente. Não é por falta de quem vai dar aula, é por falta de quem vai escutar a aula. Então, meus irmãos, se vocês... talvez vocês não saibam disso, mas nos documentos da ICEB, toda a igreja da ICEB tem que ter escola bíblica dominical. Está no documento da igreja. Então nós prezamos muito a escola bíblica dominical, né? Porque é um momento da gente crescer, é um momento da gente refletir, é um momento da gente fazer perguntas, né? E são assuntos que normalmente a gente não trata no domingo à noite, porque o culto solene, a reunião do culto noturno, ele tem uma liturgia a ser seguida. Então nós precisamos, meus irmãos, de aprender a viver aquilo que a gente diz crer. Por isso que Paulo vai dizer, eu acho assim, né? Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. E eu gosto quando ele fala isso, é porque é uma perspectiva nossa, né? E a gente faz avaliações. Mas lembra, a gente lê o texto aqui no começo, né? A gente deve fazer uma avaliação baseada nas Escrituras, até com nós mesmos. Então não é só julgar os outros baseado nas Escrituras, mas a nós mesmos. É por isso que a gente não tolera o mesmo pecado em nós, nos outros. Mas em nós a gente tolera. Por quê? Porque o nosso coração ele nos engana. Então esse pecado eu cometendo não tem problema, mas você cometendo, isso é um absurdo. Então, o intuito aqui, meus irmãos, é nós olharmos para as doutrinas fundamentais do Evangelho e refletir se de fato essas doutrinas elas têm impacto na nossa vida, se de fato a gente entendeu essas doutrinas. Então a gente precisa de entender a doutrina e de viver a doutrina, porque senão o seu cristianismo é uma fé morta, uma fé que não produz vida. Então hoje nós iremos tratar sobre
a doutrina da onipotência. E lembra, nesses estudos nós não estamos fazendo estudos aprofundados na doutrina. Nós estamos fazendo estudos superficiais, porque o nosso foco principal é a parte mais prática, o pensar essa doutrina no dia a dia. Né? Porque essas aulas aqui, eu já dei há 2 anos. Né? Talvez o ano que vem a gente volta nelas de novo. Que sempre é bom a gente voltar nessas doutrinas básicas. Né? Então acho que o ano que vem a gente pode voltar no primeiro semestre todinho estudando sobre a teologia sistemática. Né? E aí a gente estuda essas doutrinas com mais profundidade. Então hoje, doutrina da onipotência de Deus. Né? Então, Deus, meus irmãos, Ele é grande e supremo em poder. Você já sabe isso. Você repete isso. Então nós estamos querendo aqui transcender esse negócio. Fazer disso aqui uma prática nas nossas vidas. Então, o que é essa onipotência de Deus? O que é dizer que Deus é poderoso? E Deus é grande e supremo em poder. Sem esforço, Ele pode fazer o que quiser, em qualquer hora e lugar que escolher para exercer seu poder. Deus é total e completamente único em poder. Não há nada no céu e na terra que se compare a Deus em poder. Deus pode, seu poder não tem limites. Eu gosto de pensar nessas coisas aqui. Por exemplo, o poder de Deus é um poder ilimitado. Mas será que a gente entendeu isso? Será que a gente refletiu sobre isso? Sobre um Deus, um ser que transcende a nossa compreensão, que Ele tem um poder que transcende também a nossa compreensão? Então, observa, não há nada que Ele não possa fazer, de acordo com a sua vontade e deleite, bem como não há nada que possa impedir que Deus exerça o seu poder. Olha, nada, meu irmão. Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele foge à nossa compreensão. Quando a gente olha para as Escrituras, isso aqui eu coloquei só alguns poucos versículos, porque senão a gente ficaria a manhã inteira aqui só lendo versículos que mostram quem é o nosso Deus. Então Gênesis lá, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E todos nós aqui conhecemos o contexto aqui que Abraão recebe essa palavra, né? Nós aqui estamos falando de um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos. Não é comum, a gente nunca viu, né? Um pai de recém-nascido de 99 e uma mãe de 90. Pelo menos eu não lembro disso. E Deus fala: eu sou todo-poderoso. Lá no verso 18, ó, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo voltarei e Sara terá um filho. Meus irmãos, essas histórias, lembra? A Bíblia, ela é uma revelação. Deus, Ele está contando a história da redenção. Então, a Bíblia, ela é um livro único de Gênesis a Apocalipse. Ela tem coesão, ela tem sentido. Deus está se revelando e revelando de maneira progressiva, onde cada livro aumenta a compreensão desse Deus, até a gente chegar em Apocalipse. Então, observa, Deus aqui, Ele está se revelando a Abraão, o pai de Israel, e o nosso pai na fé, e Ele está mostrando para Abraão quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele já começa a mostrando o seu poder, abrindo a madre da sua esposa. Então, essas histórias, meus irmãos, estão na Bíblia, não é para que a gente conte na salinha das crianças. É para que a gente olhe para essas histórias, nos identifiquemos com ela, porque ali
do mesmo jeito que tinha um problema de infertilidade num casamento, existe em quantos casamentos? Quantos pais queriam ter filhos e não têm? Então a história está ali para que eu e você pudéssemos olhar e falar, nossa, ali tem um problema de infertilidade. O Deus Todo-Poderoso abriu a madre de uma mulher. É para que as pessoas que se identificam com essa história possam descansar naquele que fez uma vez com Sara, fez com Ana, fez com as Marias, com as Franciscas e com outras e com outros também. Então a história não está lá à toa. Por isso que às vezes nós olhamos para a Bíblia, lemos e não entendemos nada. É porque a gente não aprendeu a meditar nas Escrituras. Esse que é o nosso problema. Uma coisa que eu aprendi essa semana, estou fazendo um curso, e eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre falo para vocês aqui a respeito de devocional, né? E eu falo para vocês, tomem cuidado com devocional. Porque devocional é para reflexão, meditação. Se você faz uma devocional, por exemplo, de manhã, né? E à tarde você não lembra o texto que você leu, você não fez devocional. Pode ficar tranquilo, você não fez. Porque a finalidade não é você cumprir tarefas. A finalidade é você crescer em estatura, graça e conhecimento do Senhor. E aí, essa semana no curso que eu estou fazendo, o professor lá, que é um pastor, curso de aconselhamento bíblico, né, e o curso chama Autoconfrontação. Então é um curso que constantemente a gente olha só para nós mesmos, é autoconfrontação, né? Não é para os outros, é para nós mesmos. E ele falou assim, você sabe por que vocês não crescem na Bíblia? A maioria é porque vocês fazem devocionais de maneira linear, textos isolados. Ele falou assim, se você quer crescer espiritualmente, olhe para os seus pecados, olhe para as suas dificuldades, ou olhe para as suas dúvidas. Por exemplo, a gente falou semana passada sobre ansiedade. Nossa, eu sou uma pessoa ansiosa. Então você começa a fazer devocional só sobre ansiedade. Busque todos os textos, leia livros e aprofunde sobre o tema. Aí você vai perceber que a sua vida vai mudar e você vai crescer nesse aspecto. Porque aí você vai aprender a meditar, você vai aprender a buscar, você vai aprender a conhecer o que a Bíblia fala. E aquilo vai falar com você, porque você tem esse problema, você tem não vou falar um problema, né? Que a ansiedade não é um problema, é um pecado, né? E aí você tem esse pecado. E aí você começa a se encher da palavra de Deus e ela vai te lavando, te limpando, te fazendo crescer. E naquela área chega um ponto que você consegue vencer. E se eu e você fizermos isso em todas as áreas, você vai perceber que o nosso crescimento vai ter um salto enorme. Então nós temos que aprender, meus irmãos, a usar a Bíblia de maneira correta. E não ficar, eu não entendo. Eu não entendo. Mas é porque a gente faz do jeito errado. Talvez é porque a gente quer mais desencargo de consciência do que alimentar da palavra. Ela é o pão da vida, né? Então, por isso que a gente às vezes não reflete sobre o poder de Deus. Porque a gente passa na Bíblia sem observar o poder de Deus de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Onde Deus começa criando e termina criando. É o poder de Deus. É o poder de Deus livrando, é o poder de Deus abençoando, é o poder de Deus aplicando o juízo, salvando. O tempo inteiro a onipotência, o poder de Deus é escancarado nas Escrituras. Olha o Salmo de Davi, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. É o nosso Deus, meus irmãos. Marcos 14:36. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. É a oração de Jesus. Tudo te é possível. Será que nós temos essa consciência quando nós estamos no vale, nas dificuldades, ou enfrentando coisas que fogem ao nosso controle?
Será que a gente descansa no tudo é possível? Ai. A garganta está igual língua de papagaio. Será que nós temos essa consciência, meus irmãos? Então a gente tem que olhar para Deus, não olhar para nós, né? Por quê? Porque eu e você, nós somos limitados. Nós somos limitados. E olha aqui, ó, quando se trata de refletir sobre o poder ilimitado de Deus, somos prejudicados pelo fato de que em nosso campo de experiência tudo tem limite. Nós somos seres limitados, então é natural eu e você pensarmos de maneira limitada. A nossa compreensão, ela só vai até determinado lugar. Então quando eu e você pensamos em coisas bonitas, em coisas belas, em coisas fortes, em coisas grandes, nós temos uma concepção limitada disso. E aí eu e você não conseguimos transcender no aspecto de fé. Porque aí, quando se ordena a viver por fé, lembra que eu sempre falo isso para vocês, a gente humaniza Deus e diviniza o homem. A gente faz isso, a gente olha para Deus como um homem forte, um homem grande, né? Mas na nossa consciência lá, talvez a gente tenha essa ideia de um Deus que é poderoso, mas não todo poderoso. Por quê? Porque as nossas experiências nos ensinam isso. Tudo para nós tem um limite, porque nós somos seres limitados. Tem um teto, tem um limite. E aí, eu e você não conseguimos ultrapassar essa barreira. E aí a gente fala assim, não, eu tenho fé, eu confio em Deus. Aí quando Deus joga a luz num problema na minha vida e na sua, você desespera. Você não dorme, você toma remédio, você toma chá para dormir, chá para manter acordado, você dá úlcera, dá gastrite, perde o cabelo. O que mais? O que acontece? Briga com o esposo, briga com a mulher, briga com o patrão. E a gente, não, Deus é poderoso. Eu confio no Deus que intervém. E aí você está desesperado, né? Então, todas as vezes, meus irmãos, quando a gente precisa de olhar numa perspectiva de quem Deus é, nós temos que lembrar que nós somos limitados. É por isso que Deus exige de fé. Eu preciso de fé para acreditar em muita coisa. Porque eu creio num Deus que criou tudo do nada. Eu creio num Deus que vai voltar. E isso é loucura. Se você falar para mim, não, muito tranquilo. Não, isso é doidura, né? Quando eu olho para a Bíblia lá, e aquela batalha lá, onde Deus sozinho lá, manda um anjo e mata 185 mil soldados. Gente, eu fico com isso na minha cabeça. E se tiver um filme lá no céu, eu falo assim, esse filme é um dos primeiros que eu quero assistir, porque eu quero ver como é que é esse negócio. 185 mil soldados em volta de Jerusalém, e Deus resolve o problema sozinho assim, ó. Você tem noção? Porque na minha cabeça, quando eu penso em batalhas medievais, é luta, é facada, é machão, né? Então tem um confronto, tem uma luta. Mas com Deus não é assim. E aí eu e você, quando vai pensar nessas coisas, nós só pensamos em categorias humanas, né? E é interessante que quando eu pesquisei isso, quando eu coloco lá no Google, para mim pegar umas figurinhas, eu vou fazendo pergunta para o Google. E até o Google é limitado, porque você fala assim, figuras sobre o poder de Deus. Não tem. Não tem. Ninguém consegue pensar em alguma coisa. Aí vem um monte de frase, aí aquela mãozinha, uma cruz, um sol. Mas por quê? Porque, lembra, isso transcende a nossa compreensão. Então tudo que você pesquisa no Google sobre força, poder, se remete a gente forte, musculoso, alguém que está levantando peso, alguém que faz força física. E aí, por exemplo, a gente olha para alguém que levanta peso e fala assim, nossa, aqui tem uma pessoa forte. Por quê? Porque eu e você, nós aprendemos assim, as coisas mais poderosas, ou as coisas mais fortes,
elas têm limite no seu poder. Então, é normal eu e você olharmos para situações e para as pessoas que são fortes. A gente sabe que é muito forte. Você vai ver o cara levantar peso. Tem gente que levanta 500 quilos. Tem noção? Uma pessoa tirar do chão 500 quilos e jogar em cima do ombro aqui? E depois descer? É uma pessoa muito forte. Mas a gente sabe que esse poder é limitado. Ela pode levantar 500 quilos. Mas aí você fala, 500 é fácil, quero ver você levantar 502. Porque não é assim que é o campeonato? Um chega lá e fala, põe 300. Levanta. Aí o outro fala, põe 310. Aí o outro, põe 310 e meio. E assim ganha quem levantou mais. Mas lembra, tudo tem um limite. Então quando a gente pensa em força, poder, é normal por causa da nossa limitação, nós também pensarmos que esse poder é limitado. Por isso que exige de nós confiança, fé e o principal, que é a base disso tudo, conhecimento daquele a quem nós projetamos a nossa fé. Porque se você não conhece Deus da maneira que Deus se revela, você vai continuar sendo esse crente o tempo todo. Eu estava lendo Hebreus essa semana e eu nunca tinha prestado atenção. Hebreus, ele está dizendo, acho que não sei se é no capítulo 13, não lembro agora, mas ele vai dizer assim, exortando o povo, olha, vocês são crentes há tanto tempo, na verdade vocês deveriam ser mestres, na verdade vocês deveriam ensinar, vocês são crentes tem tanto tempo, mas não, eu tenho que dar leite para vocês, eu tenho que dar papinha de criança para vocês, eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que ensinar tudo aquilo que vocês já aprenderam, mas vocês são meninos, vocês não crescem. Então observa, quantos de nós estamos assim na igreja, 10 anos, 15 anos, 20 anos, nascendo dentro da igreja, e olha para o nosso cristianismo, não vale nada. É por isso que eu quero que vocês entendam a realidade de muita gente que diz ser crente, na verdade não é. Não é. E isso eu falo, não é para você ficar com medo, não é para avaliar a sua vida e você fala assim, você me mostra se eu estiver nesse grupo aí, porque eu preciso me arrepender e converter. Porque se o neném não cresce e não ganha peso, você leva para o médico, tem alguma coisa errada. E o crente do mesmo jeito. Meu irmão, às vezes o cara tem 10 anos de crente, 5 anos de crente, e você pede para abrir a Bíblia em Judas, acabou. Você deu um mata-leão no crente. Ele vai ficar, igual um dia que eu já contei isso, né? Que eu estava na igreja, meu pai pregando, meu pai falou assim, meus irmãos, abram a Bíblia em Filemon. E aí, barulho das folhas. E era uma congregação pequena, devia ter umas 15, 20 pessoas. Aí eu fiquei olhando e eu sentava no fundo. Aí até que uma irmã falou assim, pastor, não tem Filemon na Bíblia. Eu vi. Aí eu falei, misericórdia. Então observe, e eu estou falando de uma família de crente. E de uma pessoa que já era casada, velha, que nasceu num berço cristão. E depois de mais de 30, 40 anos, ela não consegue, eu não vou nem falar achar Filemon. Porque às vezes você mudou de Bíblia, né? E às vezes Filemon dá uma mudada mas não saber que tinha Filemon na Bíblia. Então observa, esse tipo de crente é um tipo de crente que talvez não é crente. Então Deus ele quer despertar em mim e você essa necessidade de avaliar, julgar a nossa fé constantemente, porque o nosso coração é enganoso. É aquela ideia, né, do diabinho e do anjinho aqui no desenho. Né? E aí o nosso coração, eu acho que ele faz os dois papéis. Né? Ei, você é muito bom. Você é legal pra caramba. Olha o que você fez. Não, você não precisa de pedir perdão. Você é legal. Não, você não precisa de fazer isso não. E a gente vai acreditando naquilo. Porque quando você vê o evangelho sendo pregado, as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa boa, não é? Todo mundo se acha bom, todo mundo se acha merecedor do céu, e todo mundo se acha no direito de julgar Deus quando acontece uma tragédia igual a gente está vendo lá. Cadê Deus? A gente não consegue cuidar do vizinho.
que passa às vezes por uma dificuldade, algum parente que passa uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, alguma coisa simples, a gente não ajuda às vezes, aí a gente quer apontar o dedo na cara de Deus e falar assim, Deus não existe. Se Deus existisse, isso não acontecia. É conversa. A gente, debaixo do nosso nariz, a gente faz muito mais maldade com as pessoas que estão próximas a nós. Então observa, meus irmãos, quando a gente para de olhar para esse Deus que é poderoso, sábio, entendido, de maneira que eu e você não compreendemos, é infinito, ele é um Deus infinito. Como que funciona isso? Não sei te explicar. Nem a filosofia mais fina não vai conseguir te explicar a transcendência, porque nós somos limitados. Então é muito natural, quando a gente pensar nessas categorias que Deus se revela, e a gente humanizar Deus. É por isso que é fácil eu e você andar ansioso. Por quê? Porque o ansioso, ele não consegue crer que Deus é poderoso. E aí ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que preocupar, ele tem que correr atrás, ele tem que levantar mais cedo, ele tem que trabalhar dobrado, ele tem que fazer a parte dele, porque senão as coisas não acontecem. E observa, o problema está nas doutrinas fundamentais da fé que não são bem alicerçadas. E aí a gente tem que voltar. Será que eu creio nisso mesmo? Porque se não tem alguma coisa errada, né? Então, quando alguma pessoa diz que pode fazer absolutamente qualquer coisa, pensaríamos de imediato se tratar de uma pessoa extremamente arrogante, tristemente delirante ou tragicamente insana. Aqui podemos ver a linha divisória entre a criatura e o Criador. Tudo que fica do lado das criaturas é limitado em poder. Ninguém pode fazer o que bem entender. Nenhum animal tem poder ilimitado. Tudo fica deste lado da linha entre criatura e Criador. Tudo que fica, né, e padece de fraqueza, incapacidade e limites. É como ele diz aqui, ó. Se alguém fala que é muito forte, que é poderoso, olha o arrogante aí, é louco, delirante. Por quê? Porque a gente não consegue mensurar, porque nós estamos numa categoria de criação, criatura, e Deus está na categoria de criador. Então Deus, ele não padece de incapacidade, de fraqueza, de limite. Ele é Deus. Ele é Deus. Então nós temos que conhecer esse Deus. Aí as figuras que a gente acha quando vai falar em poder de Deus, é o máximo que o ser humano consegue fazer, é um mundo na mão de alguém. Deus é totalmente único em poder. Dizer que Deus é onipotente significa dizer que Deus é Deus. Não tem como a gente elaborar para explicar de maneira... Não tem porquê. Lembra, mais uma vez, foge a nossa compreensão. Não tem lógica para nós. E Deus é isso. Então, refletir na onipotência de Deus, meus irmãos, sempre nos levará àquela pergunta retórica. Quem é como Deus? Ou que Deus é como Deus? Não tem. Não tem resposta. Olha o que Isaías vai dizer, ó. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim, não há Deus. Ele continua lá, ó, no verso 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. É Deus se revelando aqui para nós. Isaías 45, ó, eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu tenho que olhar para isso aqui, meus irmãos, e crer, ter fé e adorar esse Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Olha o salmista. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. O nosso Deus, meus irmãos, ele é o Rei todo-poderoso. Todo-poderoso. Olhando aqui para a teologia sistemática, eu estava lendo John Frame, e John Frame ele traz para nós duas ideias relacionadas uma à outra com relação à onipotência de Deus. Então aqui, Deus pode fazer qualquer coisa que queira, para a gente pensar nessa categoria de onipotência. Qualquer coisa. Aí, mais uma vez, quando a gente começa a refletir em qualquer coisa, a gente chega num... será que é qualquer coisa mesmo? Aí a gente começa, será que Deus pode fazer? Pode. É lógico que, filosoficamente, tem uma discussão de algumas coisas que Deus não faz. E não pode fazer. Não é um assunto nosso aqui. Por exemplo, só uma aqui para a gente... Deus, ele não pode... A Bíblia diz isso. Ele não é filho do homem para... Deus não pode mentir. Mas isso aí, quando eu for dar essa aula de novo aqui, a gente entra, porque isso é mais parte filosófica, né? Mas Deus, meus irmãos, ele pode fazer qualquer coisa. Olha o que Jó vai dizer. Se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer e ponto final. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? Então ele vai dizer, afirmar que o poder da providência divina é eficaz equivale simplesmente a dizer que ela sempre alcança o seu propósito. Deus nunca é mal sucedido em realizar o que se propõe a fazer. Deus é poderoso. O problema é que a nossa categoria humana de deu certo é diferente da de Deus. Lembra? Ele é o Deus que conduz todas as coisas. Então, tem alguma coisa errada lá no Rio Grande do Sul? Não. Está tudo dentro do controle soberano de Deus. Os planos deles não é frustrado em momento nenhum. Está tudo acontecendo de acordo com o planejado. Ele está aplicando um juízo e dentro desse juízo há muita misericórdia. Porque a gente está vendo resgate atrás de resgate. É muito resgate. Todo o Brasil se levantando para mandar mantimento, mandar água, mandar recurso. Então observa, a misericórdia, a porta da graça ainda está aberta. Deus está aplicando juízo? Tá. Mas ao mesmo tempo, a mão graciosa de Deus está do outro lado aqui, ó, cuidando, salvando, guardando e provendo. Então, quando se fala em poder de Deus, ele faz o que ele quer, ele não é mal sucedido. Então Deus ele pode fazer o que ele quiser, e a outra categoria aqui é que nada é difícil demais para Deus. Olha, a gente vai fazer qualquer coisa, a gente fala assim, isso aqui é difícil. Isso aqui... Mas para Deus não é assim. A diferença entre essa ideia e a anterior é que essa descreve explicitamente o que Deus pode fazer em termos universais. Não apenas ele pode fazer o que quiser, mas nada é difícil demais para ele. Portanto, em outras palavras, todas as coisas são possíveis para Deus. Tudo que ele quer fazer, ele faz. Nós somos limitados. Nós temos um teto. Deus não. Olha o que Gênesis vai dizer. Acaso? E o próprio Deus que diz isso. Para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não. Não, meu irmão. Deus é Deus. Então, compreendendo a doutrina da onipotência de Deus, há valor em considerar o que significa acreditar que existe alguém sentado no trono do universo com poder de fazer o que quiser, sem restrições de habilidade nem esforço. Outra categoria, quando a gente vai falar em empreender alguma coisa, né? Habilidade e esforço. Deus é o Deus sábio, habilidoso, e a gente tem essa mania de... Eu gosto de trazer à memória aquela encenação que eles tiveram alguns anos atrás, lá no Sambódromo, no Carnaval, onde o diabo vem chicoteando Jesus. Meus irmãos, a gente tem essa noção. Eu tinha essa noção, e olha que eu nasci dentro da igreja, a gente tem essa noção de que Deus e o diabo é pau a pau ali o tempo inteiro, né?
E aí a gente fala assim, não, o diabo só não tem poder de ler a mente. Eu não sei se vocês aprenderam assim. E aí a gente acha que Deus e o diabo é tipo Rocky Balboa, né? E vai pro 12º round e Rocky Balboa fala, não, agora não tem jeito. Rocky Balboa vai cair. E aí de repente ele reúne forças e dá um soco e derruba. A gente tende a pensar que Deus é assim. A gente tende a pensar que o diabo também é assim. E não é, meus irmãos. O diabo, ele está na mesma categoria que eu e você. Ele é criatura de Deus. Ele é criatura de Deus. Então observa, nós precisamos de meditar e refletir e tirar as traves dos nossos olhos para que nós possamos olhar para a onipotência de Deus e ver com clareza esse Deus que pode todas as coisas. O poder da criação e o poder da ressurreição definem para nós o tipo de poder que Deus tem. Então nós vamos agora pensar nessas duas categorias de poder que esse Deus fez e faz. Para que a gente possa entender que esse nosso Deus, ele não tem restrições de nada. A gente tem que parar de pensar que Deus, ele parece que está perdendo e de repente... Não é assim. O diabo, um reformador vai dizer, o diabo, ele é o diabo de Deus. O diabo é como se fosse um cão bravo na corrente, assim, ó, na mão de Deus, e Deus fala, pega. E ele vai até onde Deus deixa. Foi assim com Jó, não foi? Pega, Jó. E ele fez o que Deus deixou ele fazer. Não foi o que o diabo quis fazer, foi o que Deus deixou ele fazer. Então observa, quando a gente olha para a Bíblia como Deus se revela, não tem como eu e você olhar para o nosso inimigo e nos amedrontar. Lembra, a gente não pode nem superestimar, nem subestimar, porque o diabo também tem poder, né? Mas a dinâmica é que às vezes nós achamos que o diabo... Aí a gente lê aquele texto lá de Daniel, e aí o anjo chega e fala, tive um probleminha. Pô, mas são 2 anjos. Eles que resolvem os seus problemas lá. Tive um probleminha aqui, então, para te entregar uma mensagem. Aí a gente acha que Deus é o anjo que está lá. Nossa, quase que eu não chego aqui, Daniel. Ainda bem que você continua orando aqui, você deu uma força lascada lá. Então observa, a gente viaja na maionese. Deus, ele é Deus. Ele está em outra categoria. Ele criou tudo isso. Né? Então, vamos olhar, por exemplo, para o poder da ressurreição. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, é isso mesmo. Eu achei que eu tinha invertido aqui. Então, o poder da ressurreição. O propósito é olhar para... Não, eu errei mesmo. Aqui é o poder da criação. Eu coloquei ressurreição. Por isso que eu estou achando esquisito aqui, ó. Então, não dá para me apagar ali, porque aquele ali está no... Se tivesse ligado aqui, eu apagava e reconsertava agora. Mas ali, ó, poder da criação. Então, o propósito é olhar para a criação como uma demonstração pública do poder onipotente de Deus. Se você crê na Bíblia, sabe que Deus criou tudo que existe do nada. Teologia vai chamar isso de criação ex nihilo. Deus criou todas as coisas do nada. Como é que você pensa nisso? Tudo foi trazido à existência pelo poder da sua palavra. Contudo, 2 coisas preocupam. Primeiro, às vezes nós não temos tempo para descompactar aquilo em que dizemos crer, e por isso não somos tocados por toda a extensão da glória de Deus. Segundo, há um temor que verdades incríveis como a onipotência de Deus venham a se tornar itens familiares em nossa estrutura teológica e em razão disso já não nos comovam como antes. Então o que ele está querendo dizer para nós aqui? Essa falta de contemplação, de entusiasmo diante do glorioso poder de Deus, ele pode desviar a nossa atenção do que realmente é importante na vida. Então observa, o jeito que a gente toca o nosso cristianismo, as nossas devocionais que todos nós fazemos, está tão automático
que faz com que eu e você caiamos num aspecto tão ritualístico e ordinário que a gente perde o poder de Deus visível para mim e para você todos os dias, 24 horas por dia. A gente não para contemplar. Eu gosto de ver na internet, né, as pessoas às vezes tiram um tempo e vai para o meio do mato. Aí lá, ele não trabalha, ele não faz nada, não tem internet, aí ele começa a contemplar. Está cheio de gente assim na internet, né? Olha que maravilha, olha o pôr do sol, olha o nascer do sol, olha o rio, olha a cachoeira, olha que animal. Por quê? Porque a pessoa parou para contemplar a criação de Deus. E quando eu e você não meditamos e nós não contemplamos, automaticamente a gente perde esse entusiasmo de estar aqui no meio da cidade e ver todo dia esse tanto de arara que só existe aqui. Ou no zoológico. Você não vai ver isso em cidade grande. Jamais. Quando você vê alguém aqui na rua tirando foto é porque ele não é daqui. É muita arara que tem aqui, né? Lá em Goiás mesmo eu só vi em Palmeiras de Goiás. Palmeiras de Goiás tem também. Igual aqui. Mas meu irmão, você observa. A gente precisa disso. Então a nossa vida é moldada e dirigida por aquilo que nos impressiona. Fomos criados e programados para essa admiração. Algo sempre captará a capacidade de admiração do nosso coração. E tudo que conquistar o nosso coração, do ponto de vista funcional, terá controle sobre nós. Ainda que não seja por nenhuma outra razão, estudar as doutrinas da palavra de Deus é importante porque essa é uma das principais ferramentas usadas por Deus para conquistar e realinhar o nosso coração. Por que a gente olha a riqueza dos artistas, a vida boa das pessoas? Porque a gente contempla, não é? A gente gasta muito tempo olhando a vida dos outros, o sucesso dos outros, o dinheiro dos outros, a vida dos outros. E aí a gente fica mais encantado com o mundo que vai passar do que com o Deus que criou o mundo. E aí a ferramenta que Deus deu para mim e para você, para realinhar o nosso coração, é a meditação nas Escrituras. É o culto, é a oração, é o culto, a meditação, a leitura, a oração. É só. Mas a gente não gosta de fazer. E aí o nosso coração, que ele é motivado àquilo que nos impressiona, ele é roubado porque a gente cria ídolos. Aí vocês conseguem compreender por que o nosso coração é enganoso? Você consegue compreender o tanto de ídolos que nós vamos levantando no nosso coração? Porque nós somos motivados pelas coisas que nos impressionam. E a gente perdeu de vista a glória de Deus, o poder de Deus. Porque a gente não tem contato com Deus. A gente faz orações rasas. Senhor, obrigado em nome de Jesus, amém. Me abençoa, me guarda, me livra. Aí a gente para de contemplar as maravilhas de Deus. Então por isso que eu concordo com esse pastor. A gente tem que fazer devocionais mais profundos. Então, uma dica, escolha você um tema, uma dificuldade, um pecado, ou algo que você queira conhecer na Bíblia e aprofunde. Eu devo ter um livro sobre isso, com certeza. Com certeza eu tenho. De PDF, né? Porque às vezes físico é mais difícil, mas PDF com certeza eu tenho. E você, por exemplo, o John MacArthur, esse eu tenho físico, ele tem um livro que é o melhor sobre ansiedade. Ele é o melhor. Você vai fazer um estudo exegético e ele gasta tempo. Quando você termina o livro, você fala, meu Deus, como eu sou ansioso. E aí, quando você olha para as Escrituras, ela vai mostrando o nosso coração. E aí Deus vai limpando. É por isso que a ferramenta que Deus nos dá é a leitura, a oração, o culto. A leitura, a oração e o culto. Não tem outra coisa. Se você negligencia a oração, o culto e a leitura, quem vai cativar seu coração? Por isso, João vai dizer, tome cuidado com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Se eu e você gastarmos tempo olhando para esse mundo, aí o nosso desejo, que já é carnal, ele reforça isso, a soberba da vida, aí a gente acha que a nossa vida está só aqui.
E aí isso capta o nosso coração. E aí a gente está tão agarrado aqui nesse mundo que a gente vai ficar aqui quando Jesus voltar. Então nós precisamos entender isso. Crescimento e maturidade requer de nós uma afeição exagerada de Deus. Amar a Deus. E lembra, amar é fazer alguma coisa. Não é só dizer que ama. Nas Escrituras o cristianismo está sim, constantemente. Né? Olha o que o salmista vai dizer. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Hoje você, na sua vida, você pode se alegrar com esse salmo e falar assim, Senhor, é isso que eu sinto? Porque se não for, a gente tem que realinhar o nosso coração com esse salmo. Olhar para as Escrituras, olhar para Deus pelo que Ele faz por mim, por você e falar, Senhor, que alegria. Minha alma se engrandece no Senhor. Eu estou impactado pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fez. Não tem nada mais gostoso, mais delicioso do que me aprofundar em conhecimento do Senhor. Então lembra, meus irmãos, é isso que tem que causar em você. O cristianismo é uma religião de crise. Você tem que ter crise. Senhor, por que eu não sinto isso aqui? Você tem que sentir como salmista. Nós estamos falando do mesmo Deus. Por que Ele sente e você não sente? Senhor, eu quero olhar para as Escrituras e falar assim, eu quero aprender esse negócio. O Sermão da Montanha fala de fome e sede, não fala? Senhor, eu quero ter fome e sede. Então lembra, a nossa contemplação tem sido em quê? Se a gente não contempla as Escrituras, outras coisas captam o nosso coração. E a gente começa a ler, orar e cultuar, é na força, é na raça. Primeiro faz, depois vem o prazer na coisa. É assim. Não, eu vou fazer quando eu sentir vontade. Você nunca vai sentir vontade. Primeiro a gente ama e põe em ação. Depois Deus muda o nosso coração. Sempre foi assim nas Escrituras. Então Gênesis 1. Olha só, meus irmãos, quando eu e você estamos em dificuldade. Olha para Gênesis 1, é impressionante ler e ver Deus trazendo à existência, pelo poder da sua palavra, os vários elementos e criaturas do nosso mundo. Deus diz, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz, produz a terra a vegetação, encham-se as águas com cardumes de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. E Deus viu que tudo isso era bom. Quando eu e você olhamos para isso, a gente tem que refletir. Olha a riqueza de Gênesis 1. A gente poder imaginar, porque a gente só consegue imaginar e com muita distância, Deus fazendo coisas do nada, do nada. E aí a admiração tem que tomar conta do nosso coração quando a gente começa a refletir nessas coisas. É por isso que Provérbios vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se eu e você não guardarmos o nosso coração, outras coisas vão capturar o nosso coração. Aí Deus deu a mim e a você, meus irmãos, um coração regenerado, transformado. Para que esse coração que é regenerado, transformado, ele se torne cada vez mais sensível àquilo que Deus fez no universo, à criação. Olha o Salmo 119, o Salmo 19. O Salmo 19 vai falar da criação, da revelação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia anuncia outro dia. A gente tem que parar, estacionar, fazer igual quando você vai lá na Chapada. Você quer parar lá no portão do inferno, você quer parar lá naquele mirante, você vai lá para contemplar, você respira fundo, você começa a pensar. É isso que eu e você tem que fazer com as Escrituras, é pensar, refletir. Se você não guardar o seu coração, como que você vai conseguir perceber a grandeza das coisas que Deus faz?
de maneira ordinária. Todos os dias, eu e você, só de levantar da cama, conseguir amarrar um sapato. Isso é bênção de Deus. Conseguir tomar uma água. Isso é bênção de Deus. Mas a gente está com o coração tão assaltado por outras coisas que a gente não percebe isso. E aí a gente é uns crente fraco, triste e improdutivo. É isso que a gente é. Fraco, triste e improdutivo. E cadê a alegria do Senhor, a nossa força? Por quê? Porque o nosso coração, ele não está sendo guardado. A gente quer ser Deus na nossa vida. Então é importantíssimo. Então o poder da criação, mais uma vez aqui, ó, que tipo de poder é esse que ao falar gera coisas fisicamente com a sua beleza distinta e seu design perfeito, para que façam o que devem fazer. Nossa, deixa eu tomar água aqui. Eu estou com sede, pensando na água e lendo e perdi a pontuação ali de uma exclamação. Então, que tipo de poder é esse que ao falar gera coisas fisicamente, com sua beleza distinta e seu design perfeito, para que façam o que devem fazer no papel que lhes cabe na ordem da criação? Com um sopro divino, vemos o pó da terra se tornar um ser humano em pleno funcionamento e com tudo o que isso significa do ponto de vista físico e espiritual. A gente vê, meus irmãos, o impossível se tornando possível. Eu e você não conseguimos pensar em Deus falar assim: haja grama, haja céu, haja água, separa a água doce da água salgada. Agora aparece animal. Uns que voam, outros que não voam, uns que rasteja, uns que assovia, uns que cantam, uns que falam. Agora, a coisa mais incrível, Deus ele faz um boneco de barro. É um boneco de barro. Deus vai lá, faz um bonequinho de barro. Olhou para ele e falou assim: agora tá bom. E sopra fôlego de vida. Ó, fica igual que as igrejas pentecostais agora, hein? Recebe! Agora você imagina, meu irmão, essa cena. E Deus sopra vida. E o boneco de barro é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu e você. Não é? Por isso que... Não. Eu assisto... Eu estava assistindo uma série de médico. E, gente, é muito complexo. Uma gema de ovo é complexa. Uma ameba é complexa. A complexidade que Deus fez conosco é impressionante. Então, olha, meu irmão, a Bíblia fala que ele fez só um boneco de barro. A Bíblia não fala que ele fez rim, tripa. A gente não sabe essa dinâmica. Mas ele fez um barro, um boneco, e soprou, e virou isso aqui, ó. 2 rins, 2 pulmões, um estômago, um intestino. 20 metros de intestino, como que cabe aqui dentro? 20 metros de intestino? Fita DNA que eu e você tem, que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros, se a gente colocar numa linha reta. Se você olhar o globo ocular, a gente tem tanto circuito nervoso que se um fio desencapado, né, que tem no nosso olho, ele triscar num ao outro, dá um curto-circuito, você fica cego. O funcionamento do nosso cérebro, um negócio esquisito, uma massa e tudo funciona nesse lugar. Um coração que bombeia sangue, tem veia, tem artéria. Já parou para pensar nisso? Olha a complexidade, Deus criou isso tudo do nada. E aqui está uma das coisas que eu e você devemos adorar e nos render a Deus, que é a maravilha do poder de Deus na criação. Deus infundir vida onde não tem vida, Deus trazer existência algo que nunca existiu. Então observa, eu e você, nós somos criativos, nós somos inteligentes, Deus comunicou isso conosco, nós somos feitos à imagem de Deus, mas embora eu e você somos criativos e inteligentes,
na nossa concepção, nós só criamos alguma coisa a partir de uma matéria-prima, a partir de alguma coisa. O homem é criativo e ele cria muitas coisas, mas você não vê o homem criando nada a partir do nada. Não existe. Então observe a limitação que eu e você temos de pensar em Deus. Por isso que chega um ponto, a nossa consciência para e o que nos carrega é a fé na revelação de Deus. Nós fomos criados assim, com limitações. Por isso que essa parte tem que transcender, e é a fé. Então, é a fé que segura. Por isso que é extremamente importante eu e você entender isso. É extremamente importante a gente observar essas coisas. Enquanto eu e você, para construir uma cadeira, tem que pegar um pedaço de pau, tem que pegar martelo, um serrote. Eu e você vai construir uma casa, tem que pegar o barro, fazer o tijolo, aí tem que fazer o cimento, tem que fazer o ferro. Deus não, Deus fala, aconteça e Deus resolveu esse problema. Olha, tudo que tem Deus fez do nada. Olha a mente de Deus, olha a inteligência de Deus. E tem gente que fala que o universo veio do acaso. Gente, não tem como. Não tem como. Não tem como o universo vir dessa explosão. Não tem. Isso aí hoje tem até uma linha dos cientistas hoje que são o design inteligente, que tem muito ateu. Vamos dizer que pode ser ateu, né? Que segue essa linha, que ele não acredita em Deus, mas eles já se renderam, né, os cientistas do design inteligência, já se renderam ao fato de que uma mente extraordinária e inteligente deu start a isso tudo. Porque a complexidade da vida, das coisas e de tudo que acontece não foi por acaso. Os cientistas já calcularam, por exemplo, a distância da Terra do Sol, ela é tão milimetricamente correta que se a Terra tivesse um pouquinho antes do Sol, a Terra congelaria. E se tivesse um pouquinho para frente, ela queimaria. A quantidade de oxigênio, gravidade, meu irmão, tudo foi pensado por um Deus que criou tudo isso do nada. E isso tem que fazer com que eu e você seja um servo que se rende a esse Deus. Se Deus não fizer nada na minha vida e na sua do que eu e você queremos que Ele faça, Ele já é Deus suficiente, digno de louvor e adoração. É por isso que Romanos 1 vai dizer assim, toda a raça humana está condenada porque viu a criação, olhou para ela e adorou a criatura, a criação, pegou a árvore e adorou, pegou um pedaço de pau, fez um santo, adorou o céu, adorou a lua, adorou os astros. Por isso que Deus falou assim, vocês viram as obras das minhas mãos e não me glorificaram, porque eu que fiz isso tudo aí. Por isso que todo mundo está indesculpável diante de Deus. Por isso que sem Cristo você está no inferno. Mas a pessoa nunca viu falar do Evangelho. Está no inferno. Ele é culpado diante de Deus. Ele é um pecador. Toda a raça humana foi condenada ao inferno. Isso deve ser motivo de contemplação, meus irmãos. Eu e você devemos contemplar constantemente. Tem 5 minutos ali? 57, né? Não vou estender não, a gente termina na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Não, dá. Essa parte aqui para a gente encerrar. Meus irmãos, eu e você, nós não podemos perder isso de vista aqui. Porque coisas ruins acontecem quando eu e você perde essa contemplação, ou a gente perde de vista o que define o poder, a onipotência de Deus. É por isso que quando Deus se revela a nós e ele olha para Jó de maneira amorosa, para mostrar para Jó a diferença
da criatura e do Criador. Porque lembra o problema de Jó? E Jó começa a questionar. Na cabeça de Jó, o justo recebe tudo de bom e o ímpio recebe tudo de mal. Mas ele é justo e está tudo dando errado na vida de Jó. Ele quer entender isso. E Deus ele se volta para Jó com a intenção de humilhar e de expandir o conhecimento de Jó com Deus. Então, quando a gente olha para a história de Jó, Deus está querendo expandir a nossa mente e humilhar o nosso coração. Por isso que as escrituras são preservadas para mim e para você. A história de Jó é para mim e para você. Olha lá, ó. Jó 38, 4, 11. Deus começa, no capítulo 38, a responder a Jó. Aí Deus fala assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, Jó. Quem lhe expôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, é Deus aqui falando, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Olha, é Deus falando para Jó. Onde estava tu? Onde você estava, Jó? Então a pergunta, meus irmãos, ela tem a intenção de humilhar Jó. A pergunta tem a intenção de confrontar com a vasta diferença entre Deus e Jó. É confrontar Jó com a sua própria fraqueza. E Deus aqui ele está possibilitando que Jó veja que no universo, tudo que existe, se mantém, está atrelado por uma única coisa, que é o poder de Deus. Aonde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? E a gente já foi no mar. O mar é incrível. Vem aquela onda assim, de repente ela quebra aqui, ó. É Deus, você vai até aqui, ó. E não vai, porque Deus, ele sustenta a criação. Então, meus irmãos, Deus aqui está querendo se revelar de maneira a Jó aqui, e eu e você temos que aprender que o poder de Deus é algo que não se questiona. O poder de Deus é algo que nunca requer esforço. Deus ele nunca tem falta de conhecimento ou de compreensão. Deus ele não necessita de instrução. Deus ele não necessita de permissão. Deus é Deus. Ninguém tem poder como Deus. Deus ele é único e poderoso. Deus ele não tem rivais. Deus ele tem um poder glorioso e autossuficiente. Esse é o nosso Deus. Aí mais adiante, olha o que Deus fala para Jó. Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou pode ordenar aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então o que Deus está perguntando para ele? Primeiro é, onde você estava, Jó? Jó, o que você pode? Você pode fazer alguma coisa, Jó? A intenção de Deus aqui, meus irmãos, é destacar, né, com aquele marcador fluorescente, essa linha que divide criatura e criador.
Por isso que Deus, em momento nenhum, ele vai falar para Jó o que aconteceu, o porquê daquilo. Deus só está falando para ele: Jó, quem é você? Onde você estava? O que você pode? E aí Deus começa a olhar para a criação e começa a falar: olha a natureza, Jó. Olha a beleza do que eu criei. O que você pode fazer com isso, Jó? Nada. 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 Então, meus irmãos, a intenção de Deus é humilhar o nosso coração arrogante e prepotente. E mostrar que existe um Deus que pode todas as coisas. E eu e você devemos descansar nele. Não há problema que eu e você estejamos passando que é difícil para Deus. Por isso que a doutrina da onipotência de Deus, ela tem que fazer com que o meu coração e o seu descanse nele. Descanse, porque o que você está passando é um problema? É um gigante? Mas o Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim e de você, ele está ainda no controle do universo. Ele é o Deus que não deixa que o pardal caia sem a sua permissão. Quanto mais eu e você. Por isso que nós temos que regular o nosso coração a partir das Escrituras. Por isso que nós devemos constantemente alimentar essa contemplação e olhar para Deus com alegria, com adoração. E aí quando eu e você começar a ver quem é Deus de fato e de verdade, como Ele se revela, aí eu e você podemos olhar para o Salmo e falar: há delícias na tua presença, há alegria no meu coração. Não é porque na minha vida está tudo dando certo, é porque tem um Deus que me resgatou. Isso tudo aqui é passageiro. E aí a gente termina na próxima aula. Falta alguns slides aqui. Tá ok?